paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. No primeiro vídeo, nós estudamos sobre o panorama da Bíblia, da Palavra de Deus, e a partir desse vídeo número 2, nós começaremos a estudar sobre as armas de Deus. O que são as armas de Deus? São ferramentas que Deus nos outorga para que possamos cumprir da melhor maneira possível e lutar pela fé, aqui nessa peregrinação enquanto estivermos nessa terra, e lutar contra o nosso maior inimigo, que é o diabo. Nós estudaremos nesses próximos vídeos 4 armas da fé. Nesse vídeo aqui estudaremos sobre a fé, posteriormente a oração, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus e o jejum. Eu resumi porque na verdade são inúmeras ferramentas. Poderia falar, por exemplo, também sobre a santidade, mas escolhi falar dessas 4 aqui de uma forma bem didática. Não se esqueça de sempre ter um caderno, uma caneta à mão para anotação, porque a memória falha com o tempo. O melhor mesmo é tomar notas. E lógico, colocar em prática. Sempre aquilo que nós aprendemos do Senhor, com o Senhor e com a sua santa palavra. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a fé. Eu sempre digo assim, a fé é uma palavrinha tão pequenininha, formada por apenas 2 letras, mas que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Se você fizer uma enquete, parar as pessoas aí na rua e perguntar para elas, você acredita em Deus? Você tem fé? Eu tenho certeza que 90% ou mais das pessoas, até aquela pessoa que não é religiosa, não se considera religiosa, que não frequenta a igreja, que não vai nem aos domingos à igreja, ao culto, à missa, ela vai dizer que ela tem fé, que ela acredita em Deus, que Deus existe, que foi Deus que criou tudo, que ela não acredita talvez até diga que não acredita no Big Bang, que não acredita na teoria da evolução. Mas será que essa fé de simplesmente acreditar em Deus, dizer que acredita em Deus, ela faz diferença? Bom, vamos começar, desculpa a redundância, mas vamos começar do início. Sempre que nós vamos estudar algo, nós temos que definir esse objeto do nosso estudo. Então, para que eu estude sobre a fé, eu tenho que tentar definir, contornar, dar um contorno, um realce do que seja a fé. Existe uma regra na hermenêutica que parece que é uma ciência. A hermenêutica é uma ciência, é uma disciplina que faz parte da teologia, que cuida de como interpretar corretamente a Bíblia, que ela diz assim, anote aí, a primeira regra da interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Pastor Augusto Nicodemos, ele chega a dizer que Bíblia se explica com Bíblia e não com aquilo que eu penso, não com aquilo que eu acho. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é fé. Eu convido você a abrir em Hebreus 11:1, porque a própria Bíblia vai definir e dizer o que é a fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então já anote aí, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela define a fé como sendo certeza. Certeza é ausência de dúvida. Se eu tiver 1% de dúvida no meu coração, aquilo já não é mais fé. Então, fé é a certeza. Certeza do quê? Certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas, que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, certeza de que Deus é fiel, mesmo que as coisas não estejam saindo da forma que você planejou, mesmo que a sua vida não esteja da forma que você deseja que ela estivesse, mas fé é confiar em Deus, independente das circunstâncias. Fé é certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Outra coisa, se eu preciso ver algo para crer, isso não é fé. Fé é certeza daquilo que não se vê. Então, por exemplo, eu respeito a religião, o credo, a maneira de cultuar de cada um, mas há muitas igrejas evangélicas hoje que fazem oração, por exemplo, sobre
por um copo de água, depois a pessoa bebe e acha que vai estar abençoada por aquilo. Mas a Bíblia diz que fé é certeza das coisas que não se veem. Eu não preciso colocar a minha fé sobre algo, sobre um objeto para ter fé. A própria palavra do Senhor está dizendo aqui que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos, ou seja, convicção também é certeza, eu tenho convicção no meu coração, é uma fé, é uma certeza dos fatos que se esperam, aquilo que eu espero, aquilo que Deus prometeu, eu creio que Deus pode fazer, que Deus pode cumprir. E, versículo 6 vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Deus tem recompensa, aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, tudo que eu preciso para mim, para a minha vida, para eu ser feliz, Deus Ele pode fazer. Hebreus 11:1, Hebreus 11:6. Então, como eu disse, sempre que nós vamos estudar algo, nosso ponto de partida é procurar definir este algo. E a hermenêutica, que trata da interpretação da Bíblia, ela vai dizer que a primeira regra, Bíblia se explica com Bíblia. Bíblia se explica com a própria palavra, ela vai definir o seu objeto de estudo. Então, nós já vimos que fé é a certeza, é uma certeza baseada. É importante dizer que fé não é a mesma coisa que pensamento positivo. Por exemplo, a pessoa fala assim, vai dar tudo certo, eu vou sair segunda-feira de manhã para procurar emprego, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Isso é pensamento positivo. Fé é quando eu deposito a minha confiança, a minha esperança em Deus e na sua palavra, nas suas promessas. Deus falou, vai acontecer, vai se cumprir, porque Deus falou. Lógico também, se eu fizer a minha parte. Como que eu adquiro fé? Como que eu adquiro fé? Romanos 10:17, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É lógico que esse ouvir não é apenas eu ouvir uma pregação, mas na verdade eu posso, por exemplo, ler a palavra, ler as escrituras, eu estar em contato com ela. Então, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu entro em contato com essa palavra, quanto mais eu me envolvo com o Senhor, com Deus, mais a fé brota no meu coração. Agora, adianta eu ter fé e não obedecer? Adianta eu acreditar em Deus? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, acredito que Jesus é meu único Senhor, Salvador, eu acredito em tudo, acredito que Deus pode fazer o impossível na minha vida. Agora, adianta eu ter fé e não obedecer? É outra questão. O tipo de fé que agrada a Deus, é uma fé que implica obediência a Ele. Aquele que ouve, Jesus disse assim, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é comparado ao tolo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, põe em prática na sua vida diária tudo aquilo que ele aprende, esse é considerado como aquele sábio construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. E pode vir as intempéries da vida, pode dar contra a sua casa, mas ela não vai desmoronar, porque o alicerce é a palavra de Deus. Então, não adianta apenas eu ter fé, não adianta apenas eu dizer que eu acredito em Deus. Essa fé tem que implicar obediência. A palavra do Senhor diz que Abraão creu no Senhor, ele crer é praticar a fé, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado, isso foi contado para ele para a sua justiça. Eu quero até abrir um texto que fala sobre a questão de a fé implicar obediência, isso se encontra em Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos, nós já vimos que Marcos escreveu para os romanos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. O endemoniado Gadareno. Gadara era uma das 10 cidades
por isso que chama Decápolis. Né? Decápolis era uma região de 10 cidades e Gadara era uma dessas 10 cidades que ficava dentro do território de Israel, mas a maioria da sua população era constituída por gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, apesar de estar dentro de Israel. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele, Jesus, do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, dos cemitérios, um homem com espírito imundo, ou seja, espírito imundo, um demônio. Por que imundo? Não porque ele seja sujo fisicamente, mas por causa da maneira que ele trabalha, ludibriando, enganando o ser humano. O qual tinha a sua morada, esse homem tinha a sua morada nos sepulcros, nos cemitérios. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque ele tinha uma força descomunal, uma força sobrenatural, dada por esses demônios, porque ele era possesso de espíritos imundos. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém. Olha só como a palavra do Senhor é maravilhosa. Ninguém, não tinha nada nem ninguém poderia amansar esse homem, a não ser Jesus Cristo. Talvez você diga aí, meu marido é terrível, é um grosso, ele bebe, ele me espanca, minha filha, meus filhos estão no vício da prostituição, das drogas, e não tem ninguém. Talvez você tenha um problema que na sua concepção humana seja incurável, um problema que na sua concepção seja insolúvel e que ninguém possa resolver o seu problema. Mas existe um chamado Jesus Cristo, que ele pode amansar qualquer tipo de problema. Versículo 3. E andava sempre, de dia e de noite, clamando, gritando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Eu vou continuar, anote aí, eu vou continuar no vídeo número 2 sobre fé.